nosso convidado de hoje, doutor Ricardo Duarte, advogado, mestre, doutor em Direito, professor também, autor de livro sobre improbidade administrativa, que é um assunto que está na pauta do dia, em razão da sanção do presidente Jair Bolsonaro, da lei que trouxe alterações na lei de improbidade administrativa, que é de 1992. A sanção foi sem vetos, ou seja, o presidente sancionou conforme chegou lá na mão dele, o Congresso aprovou, e aí a gente vai conversar aqui com o Ricardo sobre as repercussões. Ricardo, muito obrigado pela presença do Delplay, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Arthur, obrigado, Jorge, é um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar um pouco desse tema tão importante para toda a sociedade. Seja bem-vinda. Ricardo, quais são os pontos que você acha que merecem destaque nesse novo formato que a improbidade administrativa foi? Foi uma atualização? Qual é o contexto dentro do qual foi feita essas mudanças? Arthur, então, os pontos que merecem destaque, na verdade, é toda a lei. Porque se a gente for observar, a lei anterior, a lei 8429, ela foi praticamente transformada inteiramente. Ela foi colocada de lado e foi colocada uma lei nova, por mais que está no aspecto legislativo como alteração. Mas é uma lei completamente nova. Agora, se a gente for observar os principais pontos, a gente vai ter tantos pontos extremamente positivos, ao meu ver, como pontos extremamente negativos. Se eu puder aqui fazer apenas algumas considerações de cada um deles, antigamente, quando eu digo antigamente até ontem, pela lei anterior, entendia-se que a improbidade era necessário apenas o dolo genérico para configurar o ato de improbidade. O que é o dolo genérico? É o atuar de forma consciente, por mais que eu esteja buscando um fim lícito. Então não importa a finalidade que eu estou buscando, importa apenas a minha consciência ao atuar. E aí os tribunais superiores, especificamente o STJ, ele entendia que o dolo genérico era suficiente para configurar a improbidade. Particularmente, eu sempre discordei desse entendimento, meu livro é de 2017, eu já fazia essa crítica, porque se a gente for olhar a lei de improbidade, lá de 1992, desde a exposição dos motivos da lei, que foi feita pelo ministro Jarbas Passarinho, à época ministro da Justiça de Collor, ele dizia que a improbidade administrativa, a lei de improbidade, ela tinha por objetivo combater a corrupção e a dilapidação da administração pública. E para você analisar a corrupção, é imprescindível analisar se o agente está agindo com má fé, se o agente está agindo com a intenção de cometer um ato ilícito. Então, o dolo genérico, por mais que seja muito mais fácil condenar, na prática estava ocasionando muitas injustiças, muitas pessoas que atuavam sem conhecimento, que atuavam com culpa, acabavam sendo condenados por causa do dolo. Deixa eu interromper você para esclarecer uma coisa importante para o nosso ouvinte, que é quando se fala em improbidade administrativa, se pensa logo no prefeito, no governador, no presidente, mas isso se aplica a todas as pessoas que de alguma forma colaboram temporariamente ou permanentemente com a administração pública. Isso é até um ponto importante. A sociedade realmente acha que a improbidade só vai recair para quem é gestor público, e na verdade não é. A improbidade administrativa ela vem recair para todo aquele que estiver exercendo uma função pública, e enquanto está exercendo é considerado o agente público. Eu brinco muito com os meus alunos, dizendo que se você for estagiário do Tribunal de Justiça, você pode cometer um ato de improbidade. Ou então você é mesário de uma eleição, você alinha um agente público. Naquele momento, se você atuar de forma ilícita, de acordo com a lei de improbidade, você pode cometer um ato de improbidade. Então ela recai para toda a sociedade de forma geral. E não apenas o agente público. O terceiro particular que concorre ou induz a prática de um ato vai responder juntamente do agente público. A lei também trata sobre a criação dos prazos de prescrição. O que é que muda? Esse é o principal ponto negativo ao meu ver, porque, só fazendo uma breve consideração, a lei ela veio trazer uma grande evolução da legislação anterior, tornando-a mais técnica, e essa tecnicidade é muito importante. É óbvio que trará mais trabalho ao Ministério Público, mas o seu grande calcanhar daqueles é o prazo de prescrição. Favorece a corrupção? O prazo de prescrição favorece a prescrição do processo. Eu não posso dizer que favorece a corrupção, porque ele não vai dizer como o ato vai ocorrer. No mas sentido ele favorece do tempo do cometimento do provável crime para a possibilidade de concorrer, por exemplo, em outra eleição. Para o pessoal de casa entender, a prescrição é a perda do direito de ação, a perda do direito de você ingressar com a ação. Então o que é que acontece? Vou fazer aqui uma rápida explanação como era na lei anterior até hoje, né? Ele tinha, de certa forma, principalmente dois prazos prescricionais. Ele separava o agente que tinha um vínculo temporário com a administração pública, como um gestor que foi escolhido pelo povo, e aquele servidor que tinha um vínculo efetivo com a administração pública. O agente que tinha um vínculo temporário com a administração pública, o prazo prescricional era de 5 anos, mas de quando acabasse o vínculo. Então, se você era gestor, no seu primeiro ano de mandato, você cometeu um ato de improbidade, passou mais 3 anos e foi reeleito,
apenas ao final do seu prazo, 7 anos depois, vai iniciar o prazo prescricional de 5 anos. Esse é o primeiro ponto. Aquele servidor que aí tem um vínculo efetivo, a lei vai dizer que o prazo prescricional é o mesmo utilizado pelo regime jurídico único dos servidores públicos para a pena de demissão. E muitas vezes, quando você vai para o regime jurídico único, ele utiliza como prazo o prazo do direito penal, que é se aquilo configurar crime, ele vai utilizar o prazo do direito penal, o que pode chegar a 20 anos. Então, o que ocorre? Nessa nova lei, ela coloca o prazo como de 8 anos. A priori, se você fizer uma leitura muito simples e muito seca, de 5 anos inicial e de 8 anos nessa, você vai achar que o prazo aumentou. Mas se você olha o prazo inicial da contagem, não. O prazo acabou sendo, na maioria dos casos, diminuindo. E, além disso, ele fala que, do fato, até o ingresso da ação, o prazo é de 8 anos, que é o prazo prescricional. Entrou-se com a ação, vai interromper o prazo, ele vai começar a contar do início, ou da metade. Então, daquela ação até o seu julgamento, o juiz vai ter que julgar em 4 anos. Julgou em 4 anos até o julgamento do recurso, na segunda instância, de novo, 4 anos. E muitas vezes 4 anos é um tempo muito curto, pelo excesso de processos que nós temos no Brasil, no nosso Poder Judiciário. Então isso tem uma grande possibilidade de aumentar os casos prescricionais nas ações de improbidade. O que, por outro lado, a gente também pode entender que isso vai ser um grande incentivo para que o judiciário passe a atuar de forma mais efetiva e célere nas ações de improbidade. Se hoje as ações de improbidade já fazem parte das metas do judiciário de prioridade de decisões processuais, agora vai ter que ser mais ainda, para evitar que esses casos de uma grande importância para a sociedade tenham a possibilidade de serem prescritos. E não fiquem impunes. E não fiquem impunes. Ricardo, essa é a principal preocupação. Hoje, quando eu falo da lei, minha principal preocupação com o calcanhar daqueles é o prazo prescricional. Eu acho que a lei ela é muito positiva em diversos pontos, tem pontos negativos como toda e qualquer lei, mas o grande calcanhar daqueles é a questão do prazo prescricional. Deixa eu colocar você numa situação difícil, porque o Ministério Público vem se movimentou muito para tentar barrar essa lei lá no Congresso Nacional e esperava até que o presidente vetasse alguns itens e deve também judicializar, né? Questionar inclusive no STF, é um caminho natural. Há o argumento de que o projeto de lei aprovado, ele dificulta o combate à corrupção. Claro que você já disse que tem pontos positivos ou negativos, não faz uma avaliação geral pela sua experiência e da sua atuação nessa área. É motivo para a gente se preocupar de que essa lei vai dificultar o combate à corrupção, ela vai trazer mais segurança jurídica para quem, inclusive, trabalha com o serviço público. Arthur, eu vou ser muito sincero, como sempre fui, e com todo respeito à instituição do Ministério Público que eu tenho. Mas eu acho que essa lei ela dá uma maior segurança jurídica, porque ela traz uma maior tecnicidade das ações. E eu vou fazer aqui um pequeno comentário que eu tenho feito sobre essa opinião do Ministério Público sobre a ação de improbidade. O primeiro ponto é que você jogar para a plateia que isso vai dificultar o combate à corrupção, para mim, você não está trazendo um argumento jurídico, você está apenas tentando buscar a opinião pública para ser a favor de você sem explicar por que e como. E para quem é um conhecedor do assunto, e particularmente eu me considero um deles, se você observa a opinião do Ministério Público em casos análogos, em casos similares, você vê que essa discussão é extremamente distoante. Por quê? A lei de improbidade administrativa, ela foi uma lei extremamente mal feita. É necessário que se diga isso. É uma lei fraca, era uma lei extremamente aberta e que acabava gerando muito medo aos agentes públicos, gestores, servidores públicos de serem condenados mesmo atuando de boa fé. Só para você ter uma ideia, a Advocacia Geral da União é uma das instituições mais respeitadas e que tem pessoas extremamente qualificadas. Certa vez eu dei um curso na AGU e me disseram que os advogados gerais da União tinham medo de sofrer ação de improbidade pelo Ministério Público por pareceres que eles davam normais, pelo excesso de medo que a administração pública estava com a questão de improbidade. E aí, se você reparar, quando a gente teve a lei de abuso de autoridade, o Ministério Público utilizou a mesma argumentação. A lei de abuso de autoridade é uma lei que vai dificultar o combate à corrupção. E qual era a argumentação do Ministério Público para dizer que a lei de abuso de autoridade ia dificultar o combate à corrupção? Porque era uma lei com tipo penal muito aberto. E quando você pega o tipo penal da lei de abuso de autoridade e compara com o tipo penal da lei de improbidade,
Você que é da área jurídica, se sabe que o tipo penal da improbidade é muito mais aberto que a da abuso de autoridade. Quem é da área jurídica, quando lê o artigo 11 que diz a improbidade, a violação dos princípios de administração pública, você diz, é tudo e nada ao mesmo tempo. Se você for utilizar uma lógica literal, como o Ministério Público tende a fazer, todo servidor público já comete ou cometerá um ato de improbidade. E essa não é a melhor interpretação que a gente pode ter da nossa sociedade. O que acontece? A lei de abuso de autoridade é uma lei, tem sua abertura no seu tipo legal, mas é menos aberta que a da improbidade. Só que a lei de abuso de autoridade pode recair sobre os membros do Ministério Público, enquanto na lei de improbidade os membros do Ministério Público têm a caneta para acusar quem ele considera que cometeu um ato de improbidade. Contudo, argumentações totalmente contraditórias são utilizadas para argumentar que isso fere o combate à corrupção. Por isso, particularmente, eu não gosto desse tipo de argumentação. Eu acho, com todo o respeito, que ela não ajuda nada ao debate e só prejudica. É isso aí, o assunto é vasto, viu? Inclusive, a gente já está encerrando aqui, Ricardo. Eu queria recomendar aqui para o nosso ouvinte, que eu vi que você vai fazer uma série de postagens no seu Instagram falando mais sobre o que veio dessa nova lei de improbidade administrativa. O seu Instagram é Ricardo Duarte JR. Pronto. Isso. Quem quiser conhecer mais sobre. Só fazer um convite, então. Vai lá. O meu livro de improbidade, chamado Improbidade Administrativa, Aspectos Teóricos e Práticos, ele foi lançado em 2017, decorrendo da minha atuação prática como advogado desde 2010 nessa área, como professor, doutor na área. E eu estou fazendo a atualização desse livro, que deve sair nos próximos meses. Além disso, eu me propus agora no meu Instagram fazer comentários sobre a nova lei, sobre as alterações, as novas perspectivas da lei de improbidade administrativa. Então, eu gostaria de convidar todos para me seguir no Instagram, Ricardo Duarte JR, para poder acompanhar esse conteúdo. Muito agradecer demais a oportunidade. Você já é de casa. Obrigada, doutor Ricardo. Boa noite. Valeu.